Chama se tiver alguma nova informação, é importante ouvir as pessoas nas ruas. Aqui eu não faço a mínima ideia de para onde vai os rumos da conversa. Por quê? Porque eu acho que nós vamos ter divergências em cima da atitude do Léo Jardim. Eu falei no Jogo Aberto, falei no Band News na área e vou falar aqui. Ele tem o direito de negociar com qualquer clube que ele bem entender. Não há problema nenhum nisso. Dentro do Brasil ou fora do Brasil. O que ele não tem direito é de mentir. É de ser desleal e é de trair a confiança de milhões de pessoas que depositaram nele a esperança de que ele volta para o Cruzeiro, porque saiu da boca dele, ou ele não treina outro clube no Brasil. Ele disse isso. Ele só saiu do Cruzeiro porque ele quis. Aliás, é um hábito dos treinadores portugueses. O Jorge Jesus chegou, ganhou, saiu. O Arthur Jorge chegou, ganhou, saiu. O Luiz Castro chegou, ganhou, saiu. O Vitor Pereira não ganhou, mas saiu. O Léo Jardim nem ganhou, mas saiu. O Luiz Castro também não ganhou, não, Gajinho. O Luiz Castro ganhou. Ficou no quase. Ficou quase, né? O Luiz Castro também não ganhou. Ele sai no meio do Enfim, Arthur Jorge e Jorge Jesus, sim. Títulos expressivos, importantes, e aí saíram. Então me parece de fato ser um hábito do treinador português, de abandonar trabalho. Não me venha com essa conversa de que a direção do Cruzeiro tem alguma ligação na decisão, inclusive dele fechar com o Flamengo, porque isso aí é imoral. O que o Cruzeiro tem com isso? O Cruzeiro fez todos os movimentos para ele ficar, o Cruzeiro aceitou, e foi uma informação trazida agora há pouco na Band News pelo Thiago, porque eu estava ao lado do Thiago quando o Thiago escutou de uma pessoa importante dizendo que o Pedrinho disse ao Léo Jardim: vai embora, resolve seus problemas, deixa seu auxiliar aqui trabalhando, resolve lá e depois volta, a gente continua pagando como está, cumprindo o contrato como tudo está acertado. Não, tem problemas para resolver. E aí foi embora, e ele disse que não treinaria outro clube aqui, e ele falou que na França ele é Mônaco, não sei aonde ele é não sei o quê, e aqui ele é Cruzeiro. Então não tem problema ele fechar com o Flamengo. O grande problema é que nós estamos diante de um descumprimento da palavra. Descumprimento da palavra. Aí você vai dizer assim: ah, mas tem um monte de dirigente que também descumpre palavra. Mas isso já é o modus operandi do futebol brasileiro. Agora, o treinador chegar e dizer o que ele disse e depois ele fecha com o Flamengo, me espanta. Ele pode fechar com quem ele quiser, mas aí ele está descumprindo exatamente o que ele disse. Tem gente que vai achar que não tem problema, eu vi aí na matéria, tem torcedor, não tem problema nenhum. O Pedro Rocha, inclusive, da Globo, lá, muito bom por sinal, repórter, disse agora há pouco que vai ser um dos maiores salários da história do futebol brasileiro. Tem gente falando que ele vai ganhar um conto e meio. Diz que é um dos maiores salários da história do futebol brasileiro e o Flamengo tem condição de pagar. O Flamengo demitiu o Felipe Luiz depois de um 8-0 e recentemente renovou. E antes de renovar com o Felipe Luiz, procurou o Léo Jardim. O Léo Jardim negou para mim que assinaria com o Flamengo e ainda me disse: eu te falei que eu não assino contra o clube no Brasil. Eu estou falando isso diante de informações de colegas, tá? Porque o Flamengo oficialmente ainda não divulgou, mas eu acredito nos colegas que divulgaram que ele já é treinador do Flamengo, inclusive até o horário de chegada lá no Rio. Então, tá tudo bem ele assinar com qualquer clube, só que ele descumpre a palavra. Ele descumpre a palavra. E aí, eu fico pensando, no dia 11, quando ele for jogar com o Cruzeiro, como é que ele vai lá no banco? Encarar os jogadores, encarar o Tite, como é que ele encara o Pedrinho, como é que ele encara o Pedro Júnior, como é que ele encara os funcionários do Cruzeiro, como é que ele encara o torcedor do Cruzeiro quando ele vier jogar aqui, ou quando o Cruzeiro for jogar lá. Enfim, tem gente que acha que isso tudo é normal. Eu não acho. Para mim, teve um ato bem escroto nisso aí. Tem gente que acha que eu estou pegando pesado é o cacete. Pegando pesado é quem não cumpre com a palavra. Pois não, Valu, boa tarde. Boa tarde, HG, boa tarde. Nós estamos com uma camisa bem parecida, inclusive, né, Moreno? Eu estou vestindo, a partir de hoje, sempre aqui também, durante as semanas, camisologia. Um abraço para o Alisson lá. Aliás, belas camisas, eu tenho uma igual a sua. Em breve Só que eu emagreci pra caramba. Então, eu também. E ele até falou, ó, essa aí é XGG, a gente vai ter que providenciar uma GG pra você. Então, Alisson, como é que é o nome dele mesmo? Alisson. Alisson, muito obrigado pela camisa. Do Camisologia. E vai te arrumar mais, viu? Vou te mandar, viu, Alisson? A minha é pra você reduzir ela. Não, e GG. pode mandar mais, que essas camisas com 2 bolsos assim, ó.
Eu acho muito bacana. Pode fazer quantas você quiser que eu vou usar. Aí, já vou passar isso para ele. Mas, ô HG, falando a respeito de traição, né, que é a palavra muito usada hoje para falar e ilustrar essa questão do Leonardo Jardim, ele trai aquilo mesmo que ele construiu e que ele falou. Eu não acho que, assim, o Cruzeiro, numa primeira instância, é traído. O Cruzeiro tem um técnico, o Tite está no comando do Cruzeiro e vai seguir e está respaldado. A gente viu aquela presença após o empate do Cruzeiro contra o Corinthians, de Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Spindel, mas eu acho que o Jardim, ele acaba quebrando e quando você fala, não pode, HG, poder até pode, só que você tem que arcar com as consequências dessa quebra. E o Jardim, ele falou o que falou de livre e espontânea vontade, quando ainda era técnico do Cruzeiro, de que não treinava outro clube no país, que na Grécia era Olympiacos, até falei com o Elton, fazendo uma citação de filme, né? Se de fato, daqui a pouco, levando em consideração todas as informações de outros colegas muito competentes, ele acertar com o Flamengo, vai acabar sendo a exceção da regra. O Brasil. O Brasil vai ser o país dentro dos locais de trabalho que ele vai ter dirigido 2 clubes. Então ele acaba quebrando, ele acaba traindo, repito, acho que não ao Cruzeiro, mas muito mais aquilo tudo que ele construiu, né? De relação com o torcedor, de relação com a instituição, para agora, depois de voltar ao trabalho, ir treinar o Flamengo, HG. Sempre lembrando, né? Eu acho importante o torcedor do Cruzeiro tentar, e principalmente internamente, o Cruzeiro tentar não se dispersar com esse grande movimento, né? Porque hoje ninguém tem dúvidas que é a notícia, né? É um combo a notícia. É a notícia hoje do cenário esportivo do futebol brasileiro do dia é essa possibilidade do Jardim ser anunciado daqui a pouco, em compasso com a demissão do Felipe Luiz, em compasso com o Flamengo que vive um momento ruim, em compasso com o Cruzeiro que vive um momento ruim. Então você pega, é um grande núcleo, né, que se formou e se tornou a principal notícia hoje, pelo menos na minha opinião, do futebol brasileiro. Você tinha uma informação sobre isso, sobre a proposta que o Cruzeiro havia feito. Não, mas você trouxe... Não, é que você tinha trazido uma informação do... Você tem também, pode. Você que é o nosso bonde da informação. Não, cara. Por favor. Eu vou estender o tapete vermelho para você. Mas eu falo. Mas é por causa disso que eu acho que é importante o torcedor saber que o Cruzeiro tinha oferecido ao Jardim um contrato de 5 temporadas, uma valorização salarial, e a gente trouxe, HG, lá no Band News na área, segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, a gente trouxe no Band News na área o seguinte, cara, o Cruzeiro deu ao Jardim a liberdade total para que ele saísse, resolvesse os problemas e voltasse. E aí eu, Thiago, fico incomodado porque se em 2 meses ele resolveria todos os problemas, voltaria a trabalhar no Brasil, cara, ele poderia ter aceitado o que o Cruzeiro propôs a ele, né? Que era ficar 2 meses fora e depois voltar ao Cruzeiro. Ou seja, então, assim, tem alguma coisa que o Jardim não vai nos contar ou não vai falar pra gente, ou vai falar que aconteceu para que ele tivesse mudado essa ideia. Porque é estranho isso. Deixa eu te fazer uma pergunta para emendar no seu comentário, irmão. Pode. Você não se incomoda, não? Não. A quizumba do Léo Jardim no Cruzeiro começou em outubro. Posso perguntar? Outubro. Posso perguntar? Pode. Você acha que lá em outubro já começou um flerte com o Flamengo? Não. Cara, no futebol você não pode duvidar de isso, nada, né? Eu acho que a resposta essa. você esperava, eu acho Era exatamente essa. Que é essa, né? Mas eu quero duvidar dela. Porque assim como você também acredita nas pessoas. Né? Eu acho que o Leonardo Jardim, hoje, ele é vítima das próprias palavras. Se ele não tivesse colocado aquela entrevista coletiva, 15 de agosto, né, que o Thiago trouxe perfeitamente pra gente, 15 de agosto foi depois de um jogo contra o Santos, que ele fala que só treinaria o Cruzeiro aqui no Brasil, ele se tornou vítima dessa própria frase. Que se ele não tivesse falado isso, o contexto hoje seria totalmente diferente. A gente olha essa imagem. A gente falaria do Felipe Luiz ao lado do Leonardo Jardim. Tô indo no seu lugar. Tô chegando. Eu acho que então ele acabou se tornando vítima das próprias palavras. Então, é uma situação que se tornou complexa
por causa daquilo que ele falou lá em agosto. O Valu me lembrou que ele falou em outras 3 oportunidades, ele deixou isso explanado, né? Deixou claro que só treinaria a equipe do Cruzeiro. Pega mal para ele, porque a gente estaria discutindo aqui outras situações. E aí, quando o Thiago traz também a informação que o Cruzeiro tinha proposto para ele vai resolver sua situação na Europa, resolva tudo que tem que resolver lá, e aqui ficaria um auxiliar técnico, com sua comissão técnica, trabalhando no Cruzeiro nesses primeiros 3 meses ou 2 meses e meio, até ele resolver tudo lá. Ainda se passa a ser mais grave a tomada de decisão do Leonardo Jardim. Eu não posso ficar apontando o dedo se é certo ou se é errado. Eu só acho duvidoso. Eu acho... foge um pouco da ética profissional. É o falar e agir de outra forma. Mais uma vez eu reforço. Se ele não tivesse falado nada sobre aqui no Brasil eu só treino uma equipe, eu acho que a gente não estaria discutindo da forma que estamos discutindo. Mas hoje o Cruzeiro tem um treinador. Tem um treinador que levou o time à decisão do Campeonato Mineiro. E eu levantei essa questão na rádio e eu vou levantar ela aqui novamente. Eu vejo que a traição do Leonardo Jardim à instituição Cruzeiro e aos seus torcedores faz o fantasma Leonardo Jardim, que ficava o tempo todo rondando o trabalho do Tite, eu acho que ele deu uma dissipada, eu acho que ele vai desaparecer, e eu acho que isso pode gerar uma tranquilidade maior para o trabalho do Tite dentro do Cruzeiro. Deixa eu ouvir o Tite falando antes de ouvir os amigos aqui. Põe na tela, desculpa, o Tite não, o Jardim. Põe o Jardim falando aí. Ah, mas eu já vi isso 200 vezes, vai ver 201 então, veja aí. Eu sou agora já cruzeirense, porque há uma coisa que eu gosto no futebol, eu vou à Grécia e sou Olympiacos, eu vou ao Qatar e sou Al Rayyan, eu vou à França e sou Mónaco, e eu agora no Brasil eu sou Cruzeiro, e não vou treinar mais nenhum clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro. Está bem? Boa noite e obrigado. Não fui eu quem disse. Então, tá vendo? Ficou ruim pra ele, HG. Ficou ruim pra ele. E é por causa dessa frase. A gente estaria discutindo da forma que a gente discute hoje? Não. Você rasgaria o cartaz? Não. Tá livre no mercado. O Flamengo foi lá, ofereceu um valor melhor e tá beleza. Que nem amanhã eu digo a vocês, eu não trabalho no SBT. Um Galvão na Copa, sei lá, chega com dinheiro. É que nem o Carilho falou uma vez, que o Fabrício Vargas me lembrou aqui. Você falou que não saía nem por um caminhão de dinheiro. Eu falei, mas tu serve 2 caminhões. 2 caminhões. Aí, né? Eu não saio da Band por um caminhão de dinheiro. Nem 2. Mas se tu serve 2 caminhãozinhos, pode ser até que 608. Você não tem 608? Que é a carinha chata? Mas você é mercantil. Não, mas eu não falei que eu não trabalharia lá no SBT com o Galvão na Copa. Você trabalha, você aliás, eu olho pra você, eu vejo a figura do Léo Jardim. Por isso que vai ser demitido. Eu tomei antipatia da sua cara. Mesmo você não sendo ele, mas parecendo fisicamente. Boa tarde a todos, pessoal de casa, pessoal do estúdio. Tá com um sorriso de canto de boca por quê, irmão? Eu tô rindo pelo seguinte. Tá rindo por quê? Como vocês estão surpreendidos, sendo que a gente já tem aquela frase, não existe verdade no futebol que dure 24 horas. O Leonardo Jardim, ele já entrou no esquema do futebol brasileiro. Ele agiu como os técnicos aqui no Brasil fazem, né? Alguém acha que ele negociou com o Flamengo na hora que o Filipe Luiz foi demitido? Ligaram para ele de madrugada? Não, já estava tudo certo. O Filipe Luiz já foi pro jogo demitido, cara. Isso aí é uma coisa bem clara. Só não acredito que começou esse flerte lá em outubro, igual você falou, porque o Filipe Luiz estava disputando ali uma final de Libertadores em novembro. Não, eu sei, eu só perguntei. Não, eu sei. Reta final de brasileiro, né? Reta final de brasileiro, e foi uma novela danada que o Flamengo ofereceu rios e fundos para ele poder renovar lá, e ele renovou ganhando um salário ainda maior. E o Filipe Luiz só teve a primeira rusga com o Flamengo agora, na questão do contrato, em dezembro. Em dezembro e depois teve no Campeonato Carioca. Eu não acredito agora. Eu só acho assim... o Elton falou que o Tite vai ter mais tranquilidade no trabalho dele. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro foi preocupado. Porque pro torcedor do Cruzeiro, eu acho que já está desenhada uma coisa. Não, eu falo sobre a sombra, Brenão. Sim. E o torcedor do Cruzeiro estava com a expectativa de perder o Mineiro, o Tite cair no domingo, pode ser que o Leonardo Jardim semana que vem assuma. Isso. E agora não tem mais isso. Então eles ficam agora assim. Quem seria o técnico do Cruzeiro se o Tite for demitido? Quem seria o técnico? O Renato Gaúcho, que chegou a ser cogitado antes do Leonardo Jardim vir para cá, tá fechando com o Vasco. E aí?
Qual seria o nome? Então, eu acho que a indignação do torcedor do Cruzeiro ela é certa, porque o cara faz aí essa é uma jura de amor ao Cruzeiro, e no futebol, cara, é muito difícil isso. Quantos jogadores já chegam, beijam o escudo do time aqui, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, tá no rival beijando o escudo de novo. Isso é uma palhaçada, desculpa o termo, mas agora eu acho que a questão do torcedor, essa indignação também é por causa disso, sabe? Porque eu acho que ele já tem na cabeça dele desenhado que poderia voltar. E nós falamos aqui muitas vezes tem que uma não voltaria. questão que é importante ser destacada aqui, eu falei isso lá na rádio hoje. Recentemente, quando o Jardim decidiu deixar o Cruzeiro, ele perdoou a multa, né? Não, eles sentaram, ele e o Pedrinho, e aí eles se alinharam de que não haveria pagamento de multa pela desistência da Cruzeiro que abre da mão, não é sequência. isso? Tá, o Cruzeiro abriu mão da multa e o Cruzeiro ainda fez mais. O Cruzeiro ainda bancou, como se o Cruzeiro tivesse desistido do negócio, bancou uma multa para os auxiliares dele, cara. Ou seja, quem pediu para sair foi ele, mas o Cruzeiro, né, pelo carinho, pela admiração, o Cruzeiro, não, a gente paga O Cruzeiro Mas aí- pagou um salário extra. uma indenizaçãozinha, Mas aí, aí salário é uma extra pros escolha, auxiliares. é uma escolha de quem gere, né? Sim, é uma escolha do Cruzeiro, mas em consideração e o cacete e tal. E aí, cara, na prática, o que pega? O Cruzeiro ter perdoado a multa ao Jardim, o Jardim, em cima da informação de que não trabalharia em outro clube no Brasil, conseguiu convencer o Pedrinho de liberar, o Pedrinho pela camaradagem, eles acabaram se tornando amigos e tal, liberou e depois vem essa aí, cara. Vem essa aí. Só que quando a gente estava dizendo aqui, nas semanas anteriores, que o Jardim não voltaria ao Cruzeiro, o Jardim não volta, aí um monte de hater aqui no chat, lá no Instagram, dizendo, isso aí é a franga press, torcendo contra, porque os caras não querem a volta dele porque sabem que se ele voltar vai... Tá aí. E agora os haters vão fazer o quê? Você coloca uma fila de abacaxi na frente do outro, não, você não porque vai esse falar coroão, e mandam todos os haters sentar em cima da coroa. Ô, Gagê, deixa eu fazer uma Põe um pergunta. monte de abacaxi, vem cá, hater número 1, senta, hater número 2, senta, hater número 2, e vai sentando um por um em cima da coroa do abacaxi. Deve ser confortável demais. Pois não, você está me Uma pergunta atrapalhando. importante só. Peraí, você pode fazer a pergunta Posso depois? depois, claro. Então Vai deixa lá. eu só falar Só aqui, tira já que nós casinha. estamos falando de perdoar a multa, né? Aqui nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos buscar se tem juros abusivos. Bom, o que você quer perguntar, meu querido? O Léo Jardim chegou ontem em Belo Horizonte, com muita mala, para ir para um casamento. Eu até achei excesso de mala para poder vir para o casamento. vinho pro Eu casamento. tava, será que realmente era para o casamento? E detalhe, será que agora, depois disso, ele ainda continua convidado para o casamento? Era vinho pro casamento. Será que dentro da mala estava o padre que vai celebrar? Não sei. É o As vinho, mesas gente. do buffet, Ele não tem negócio de vinho? vinho, azeite, né? Ele estava Não sei. trazendo malas de vinho. Fato é que eu fico imaginando. Nós dois. Eu fico imaginando nós Nós dois. dois. Eu fico ali Ali sonhando, sonhando, acordado, pensando o antes e o agora e depois. Essa música é Essa linda. música linda. Linda. E cabe pro momento. Cabe pro momento. Sabe quem canta? Sabe de quem que é essa música? Essa música é do Peninha. Do Peninha. Não, Peninha. É do Benino, Caetano? Peninha. Peninha, não, o Caetano. O Peninha. Caetano cantando é maravilhoso, cara. Falando em Peninha, vamos falar de tesão, Pedrinho. Você acha que o Pedrinho errou, irmão? Não, tá falando do casamento. Não, peraí. Mas peraí, errou onde? Errou hoje. Gente, peraí, gente, calma. Não, já me irritou. Peraí, gente, calma. Eu nem perguntei ainda. Mas você já me irritou, irmão. Não, primeiro é o seguinte, eu fico imaginando um casamento. Se ele vier, porque eu acho que agora ele não vem. Se ele vier pro casamento, porque agora ele tem uma desculpa pra não aceitar. Se o convite de casamento ser for padrinho, sábado. né? Ele vai falar que ele tem um problema familiar. Tem um Lá no Rio de problema aqui Janeiro. pra resolver lá no Rio de Janeiro. Enfim, mas você acha que o Pedrinho errou em ter liberado da multa, ô Valuzeiro? Ou consideração, você libera, tá tudo Cara, normal? é assim, eu tenho consideração por você. A gente não tem uma consideração Opa. pelo outro? Pô, Eu te considero como irmão. de irmão. Mas nós temos negócios, não temos em comum? Se pintar, nós faz um negocinho, umas Não, catirinhas. eu não tenho compromisso Sim, com você. sim. Isso tá em contrato, Sim. não tá? Então, é igual, assim, você tem que saber, quando você assume a postura de colocar de lado o que está escrito, até tem um vale o que está escrito, você também assume essa responsabilidade se as coisas acontecerem pró ou contra. Então, quem sou eu, né? O Pedro Lourenço não precisa de ouvir nenhum tipo de conselho com relação à gestão dessa pessoa que vos fala. Então, ele arcou com isso, só que
nessa questão, quando eu trouxe o exemplo meu com você, no caso, nós somos irmãos, nós somos amigos, mas nós temos negócios que estão no papel e que precisam de serem cumpridos ali. Então, talvez, se ele achar que deva, doravante, diante da administração no Cruzeiro, ter uma postura menos amistosa, porque, afinal de contas, por mais que ele tenha constituído uma amizade com o Leonardo Jardim era mais um prestador de serviço no Cruzeiro, assim como são os jogadores, a comissão técnica atual do Tite e os outros. Não sei se ele acha que precisa de rever algum tipo de postura. Será que ele pode ter ligado? Não. Você acredita que não? Você acredita que não, Valu? Não, eu estou te dando uma informação. Que não. Eu estou te dando uma informação. Ligar e falar assim, Pedrinho, olha só, pela nossa amizade eu quero te dar uma satisfação. O Flamengo está me procurando. Eu acho que ele não tinha que fazer isso, na minha opinião. Tinha. Não, na minha opinião não tinha. Não. Sabe por que eu acho que tinha, Valor? A partir do momento que ele fala, eu não assumo nenhum outro clube. Aliás, o Cruzeiro tem técnico, Thiago. Se o Cruzeiro. Não, é que pra mim importa, entendeu? Eu entendo o que você está não dizendo. tem técnico? É que eu sim, acho que não custa tem só falar técnico, assim, ó, não. Ô, Pedrinho, eu dei aquela declaração lá atrás. Eu estou aceitando uma proposta do Flamengo agora. Só que a minha régua é muito ruim, eu te expliquei lá Tá fora vendo? já. Eu não tô Tudo querendo, gira em cima da fala do Pedrinho, Eu não ou estou querendo do Leonardo. o emprego de volta, porque eu acho errado com o Tite. Seria super legal da parte dele, super ético da parte dele. Mas estou te dando uma satisfação pela relação que nós temos. Se ele faz isso, cara, seria legal. Num assunto, deixa eu contar uma coisa. Você tocou num assunto interessante. Agora minha cabeça moeu aqui. Vou te contar por quê. Eu contei isso no meu vídeo no Instagram, você me segue? Sigo. Eu contei lá. E aí, peraí, meu irmão. Você perguntou, será que o Léo Jardim ligou para o Pedrinho para informar que estava fechando com o Flamengo? Então vamos lá. Sábado, eu estava almoçando com a minha esposa no BH Shopping. O mesmo amigo que me deu a informação de quando o Cruzeiro contratou o Cássio, que nós demos em primeira mão aqui, me chamou e falou, pode ir em cima da informação. O Léo Jardim está tratando a volta dele com o Cruzeiro. Eu falei, não está, o Léo Jardim não volta ao Cruzeiro. E esse amigo meu disse, pode olhar aí, pode ir para cima da informação. Ele está voltando ao Brasil para ser treinador e é no Cruzeiro. Chamei uma pessoa do Cruzeiro e perguntei, tem uma fonte aqui que está me dizendo isso, isso e isso, que o Jardim está voltando e tal. E essa pessoa do Cruzeiro me disse, HG, ele não volta ao Cruzeiro, eu já te falei algumas vezes, e vou te dar em primeira mão. Ele está negociando com o Flamengo. Eu vacilei, por quê? Eu achei que era uma viagem. Porque eu olhei para o Felipe Luiz, de contrato recém-renovado, e falei, cara, eu nem vou fomentar isso. Eu não trouxe isso para o ar, não fui em rede social, não falei nada, mas nos bastidores eu comentei com algumas pessoas. Falei, a informação que eu tenho é que ele está negociando, inclusive, com o Flamengo. Ontem, inclusive, antes de entrar no ar lá na HGP, eu comentei com os caras lá no estúdio. O pessoal falou, será que ele não volta? Aquela mesma história, se o Cruzeiro perder domingo, não sei o quê, será que ele não volta? Eu falei, gente, ele não volta e a informação que eu tenho é que ele está negociando com o Flamengo. Aí, por que você não divulgou? Porque eu acho isso meio absurdo. Acabou de renovar o Felipe Luiz, aí o Felipe Luiz vai lá e mete 8 no Madureira. Aí depois que eu estava escutando o jogo na Rádio Tupi, aí eu falei, depois de 8, se o Jardim está negociando, o Felipe Luiz vai ter que entrar num momento de derrotas ou de jogos muito ruins para ele ser demitido, né? Então, agora, depois de 8-0, cara, 1h30 da manhã, 1h40, o Chico manda lá no grupo do Jogo Aberto. Então, eu tô em cima da sua pergunta, eu acho que o Léo Jardim fez isso. Eu acho que o Léo Jardim informou sim ao Cruzeiro. Porque o pessoal do Cruzeiro estava sabendo. Porque essa pessoa do Cruzeiro me disse que ele estava negociando no Flamengo. Então, estava sabendo. Então, ele informou no Cruzeiro que estava fechando com o Flamengo, sim. Você fala antes de embarcar para o Brasil. Ameniza, tá? Para mim, ameniza. Eu, obviamente, acho que ele ainda cometeu muitos equívocos nessa história de negociar com o Flamengo, de sair do Cruzeiro, volta para o Brasil, vai para o Flamengo. Cometeu muitos equívocos. Para mim, a condução de tudo que foi feito é muito equivocada da parte do Leonardo Jardim. Ele está totalmente errado. Mas o fato dele avisar o Pedro Lourenço, para mim, ameniza. Mas olha que loucura, Aí eu né, tô falando Thiago? sobre amenizar. Isso não quer dizer que ele ainda não seja o responsável e culpado. Ele é o culpado. Tá.